É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Portugal não é caso único. Em todo o mundo industrializado, os sistemas de saúde encontram-se sob grande pressão. Populações envelhecidas, vidas mais longas e medicamentos e tecnologias de nova geração que, ao contrário de quase todos os outros setores, fazem encarecer os preços. Por cá, o paradoxo é evidente. O SNS nunca efetuou tantas consultas ou cirurgias, mas o aumento da produção não acompanhou o galopante aumento da procura de cuidados de saúde ou o crescimento do número de médicos. A despesa pública subiu 60% nos últimos 15 anos e já absorve 2,5% do orçamento de Estado, perto de 6% do PIB. O resultado é que o SNS nunca trabalhou tanto, mas a sensação de declínio alastra. Sob esta pressão, o sistema parece ter tendência para se fragmentar. Subsistemas, seguros e hospitais privados ganham terreno, ensaiam-se unidades de saúde familiar de tipo C e reabrem-se parcerias público-privado. Enquanto isso, a regulação luta para manter o pulso num mercado cada vez mais híbrido. Que reformas podem tornar a promessa de um sistema universal e com igualdade de acesso financeiramente sustentável? Como alinhar incentivos, medir resultados e segurar a equidade num setor de recursos finitos e expectativas ilimitadas? Neste Perguntar Não Ofende, converso com Julian Perlman, professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova e vice-presidente da Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde. Economista de saúde, especialista em modelos de pagamento e desigualdade no acesso, será ele quem, na próxima hora, nos ajudará a perceber melhor as tensões, desafios e caminhos a tomar na saúde do nosso país. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Julian, por teres aceitado este meu convite. Com ligeiras, vamos começar com uma coisa mais política e depois vamos às partes mais técnicas. Tudo isto é político, tudo o que vamos falar na realidade é político. Com ligeiras diferenças, a AD, o Chega e a Iniciativa Liberal defendem um Sistema Nacional de Saúde em vez do atual Serviço Nacional de Saúde. No primeiro caso, o Estado paga a prestação de cuidados médicos, seja o prestador público ou privado. Agora, há votos suficientes para fazer essa mudança no Parlamento. Se esta vontade se confirmar, não sabemos se confirmará ou não, que mudanças podemos esperar num sistema? Com o peso que o privado hoje tem, não estamos já, neste momento, num sistema relativamente misto, hoje em dia? Podemos esperar grandes mudanças, embora seja difícil que aconteçam num futuro próximo. No fundo, o grande desafio que temos neste momento, o grande debate que temos neste momento é, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde tem as suas fragilidades e a quem queira reformar o Serviço Nacional de Saúde por dentro, que era um pouco o que estava a tentar fazer o governo anterior, do Partido Socialista, e temos agora, no fundo, uma espécie de descrença na capacidade de reformar esse Serviço Nacional de Saúde e que, portanto, a solução seria passar para os privados. Nós sabemos as dificuldades de reformar o Serviço Nacional de Saúde, isso foi demonstrado ao longo dos anos. Agora, este outro caminho alternativo de, no fundo, recorrer mais aos privados, o que, no fundo, já tem, de facto, acontecido em boa escala no Serviço Nacional de Saúde, esse facto de recorrer aos privados é um caminho que eu vejo com alguma dificuldade, a não ser que haja um esforço muito grande, uma capacidade muito grande de regular este setor privado. Nós já vamos à regulação, mas deixa-me perguntar-te isto. Caminhamos a tornarmos o sistema ainda mais misto do que é neste momento.
caminhamos para um sistema em que o Serviço Nacional de Saúde fica com os doentes crónicos, cuidados e cirurgias mais pesados e dispendiosas, ou serviços de ponta, como transplantes, oncologia, ou seja, que não são rentáveis para o sistema privado. Se for esse o caso, ou seja, se o SNS ficar com estas coisas pesadas e o privado ficar com o resto, que é o que lhe interessa, é possível ter um sistema assim, sem a escala atual do SNS? Ou seja, se isto é sustentável, se é possível o SNS ficar com estas coisas pesadas, o privado ficar com o resto e o SNS sobreviver? A questão é que o privado pode entrar nestes serviços mais complexos e mais pesados. Toda a questão é quanto é que vai pedir de dinheiro ao Estado e aos nossos impostos para prestar este tipo de serviços. Uma questão que é pouco colocada, porque fala-se sempre, que o privado não faz os tratamentos oncológicos mais para as pessoas em situações mais graves, os tratamentos psiquiátricos, os transplantes, mas a outra questão mais óbvia, que é a questão das urgências, não é? As urgências abertas 24 horas para populações envelhecidas e, sobretudo, populações vulneráveis socialmente. Que não são seguidas fora destas urgências. E, portanto, o privado pode entrar neste negócio, a questão é a qual preço. A minha dúvida, quando eu te punha também isto, é quando temos um sistema, por exemplo, em que o Estado paga e os privados é que funcionam, as coisas até são mais simples, não é? No sentido em que o privado faz tudo e é pago por isso. Este sistema misto tem de facto um problema, é que o privado pode largar, como aliás hoje já faz, não é? Que atira para o público quando a coisa se começa a tornar demasiado cara, não é? Sim, e a questão aqui é da rentabilidade, ou seja, é o que está a acontecer neste momento. O serviço privado é rentável, se nós vamos ver o que aparece nas notícias sobre o lucro dos grandes grupos privados, são entidades, são empresas que são rentáveis, não é? Porquê? Porque obviamente não têm os constrangimentos do Serviço Nacional de Saúde, podem focalizar determinadas áreas, não têm os cuidados mais caros. E portanto o Serviço Nacional de Saúde fica com aquele que é mais pesado. O problema, sobretudo aqui que está em causa, é que o privado e o público concorrem pelos mesmos recursos humanos, que são os médicos. E a questão é que o privado, sendo rentável, pode oferecer melhores condições, pode ter capacidade de gestão muito mais ágil, muito mais fácil e, portanto, pode atrair os melhores médicos. E, portanto, aqui o grande problema é se os melhores médicos, as melhores equipas vão ficar para quem mais precisa, que são obviamente as pessoas mais fragilizadas, mais envelhecidas e mais pobres. Nós sabemos que as pessoas mais pobres têm mais doenças e doenças mais complexas, ou se essas melhores equipas e melhores médicos vão se dedicar a tratar populações mais favorecidas e no fundo menos doentes. Tu não concordas com a ideia de que o sistema privado e público são complementares, eles são concorrenciais? Eles estão claramente em concorrência pelos profissionais de saúde, isso não há a menor dúvida. E, portanto, dar mais, quando o Estado dá mais músculo ao privado, passando funções para ele, a balança vai desequilibrando, não é? Eles vão conseguindo, tendo mais músculo e conseguir levar cada vez mais médicos para o privado. Exatamente, ou seja, no fundo havia uma ideia que vem do tempo do Cavaco, que é o privado é bom porque quem pode pagar vai ao privado e vai desentupir o Serviço Nacional de Saúde, mas isso não se verifica, porque ao mesmo tempo que retira doentes do Serviço Nacional de Saúde, retira doentes menos graves, mas também vai retirar os profissionais. E, portanto, o grande risco, que já está a acontecer, no fundo, é um sistema a duas velocidades, não é? Onde os recursos provavelmente não estão onde são mais necessários. A falta de autonomia financeira dos hospitais é a sua grande desvantagem em relação ao privado? Quer dizer, nós temos até falado de coisas tão ridículas como para contratar alguém ou qualquer coisa, ter a assinatura do Ministro das Finanças. É impossível qualquer coisa funcionar assim. Mas sim. Achas que o grande... Porque há um argumento que continua a ser utilizado, não é? O privado gera melhor que o público. Isso é verdade que o privado gera melhor que o público ou o privado tem condições diferentes para gerir? É um pouco, eu diria que são as duas coisas. É evidente que a falta de autonomia é um problema grave, sobretudo quando estamos a pensar em serviços de saúde, porque a saúde não é algo que possa ser
sempre previsível e com rotinas bem instaladas, como seria uma fábrica de qualquer coisa, não é? Portanto, na saúde há inúmeros imprevistos, entre um doente não sabemos o que é que ele tem, até chegar ao diagnóstico pode demorar tempo, depois o doente fica mais tempo no hospital do que era previsto, portanto é muito difícil gerir este tipo de serviços que são extremamente complexos e incertos de maneira rotineira, sem autonomia. Portanto, é óbvio que a falta de flexibilidade na contratação, mas também na compra de equipamentos, a própria, enfim, na compra de medicamentos, etc., é um constrangimento. No fundo, a única ferramenta que os diretores hospitalares têm neste momento é a questão clínica. Ou seja, que terapêuticas é que vamos utilizar, como é que vamos gerir os percursos dos doentes entre cuidados de saúde primários e hospitalares, mas obviamente o privado tem muita mais facilidade em fazer todo o resto. O que consegue fazer qualquer empresa, que é contratar, comprar, etc. Agora, há uma questão óbvia quando se fala de gestão, que é certamente que no público há excelentes gestores, não é? Mas o privado, neste momento, com as condições que oferece, e toda a gente fala de consegue captar os melhores médicos, consegue captar médicos e enfermeiros, mas o que me preocupa muito é a questão de também captar os melhores gestores. O Estado paga, tinha que pagar mais. É. O Estado paga muito pouco, ou seja, obviamente um diretor de uma unidade local de saúde ganha muito mais do que a média da população portuguesa. Claro. Mas à luz do que são as suas responsabilidades, não é? Estou a falar, por exemplo, o LS de Coimbra, o LS Santa Maria, o LS Lisboa Central, que agora penso que se chama São José. O LS, para quem não sabe, são Unidade Local de Saúde. São as unidades locais de saúde, que são hoje em dia as unidades de gestão hospitalar. Portanto, a Unidade Local de Saúde é que junta o hospital e os centros de saúde à volta do hospital. Portanto, são pessoas que têm que gerir orçamentos de 800 milhões, 900 milhões, 1.000 milhões, 6.000, 5.000 profissionais. Portanto, são responsabilidades enormes, inclusive responsabilidades jurídicas, e com o salário que é bastante baixo à luz dessas responsabilidades e não tem de grande autonomia. Além de que o setor, e essa é uma questão recorrente, é muito politizado, ou seja, muda o governo. Muito partidarizado, não é? Partidarizado, ou seja, os conselhos de administração, e isso tem sido comum a governos de esquerda, de direita, PS, PSD, em que chegam ao poder e substituem gestores hospitalares por pessoas ligadas ao partido, enfim, pessoas da sua confiança. Porquê? Porque o setor é politizado e querem pessoas que estejam alinhados com a política que eles querem implementar, quando na verdade gerir um hospital é um trabalho essencialmente técnico. Sim. Pedro Pita Barros tem chamado a atenção para um paradoxo, que os seguros de saúde representam cerca de 40% do mercado, mas, e isso nas notícias tem raramente aparecido com grande destaque, apenas 3 a 5% da despesa total. O seu crescimento vertiginoso tem-se concentrado, portanto, em serviços de baixíssimo valor. Portanto, como sempre que se diz, 40% dos portugueses têm seguros, e depois quando se vai ver a coisa, o SNS tem a esmagadora maioria do... É possível que isso mude e que venha a ter um papel na resolução dos problemas de acesso, ou é esta natureza do seu modelo de negócio? Ou seja, um bocadinho aquilo que já estávamos a falar antes. Se esta coisa dos 40% depende, pelo menos com o que está instalado hoje, de serem sobretudo prestadores de serviços de baixo valor, ou estamos próximos de dar o salto? No fundo, se nós pomos no lugar de uma seguradora, porquê que uma seguradora iria oferecer pacotes de seguros mais completos, que garantam cuidados mais sofisticados, mais diferenciados para doenças graves, quando no fundo temos uma rede de segurança que é o Serviço Nacional de Saúde, não é? Ou seja, no fundo não é uma questão de modelo de negócios, é que no fundo não vale a pena, porque nós temos essa rede de segurança que não existe noutros países. Ou seja, eu posso pagar um seguro para o meu cotidiano normal, para ao longo da minha vida, e depois de repente tenho um cancro,
Está lá sempre à minha espera o SNS. Está lá o SNS. Isto não é bastante perverso. Este modelo de negócio, não estou a dizer, é um modelo de negócio porque isto não é perverso, esta forma das coisas funcionarem. Bom, na verdade, se as seguradoras tivessem que dar cobertura para tudo o que acontece, os prémios de seguro seriam incomportáveis para a maior parte da população. Não é? E a população também vive com isso. Ou seja, nós sabemos, eu vou comprar um seguro que me vai permitir muito facilmente ir ao especialista. Que é aquilo que eu quero, é ultrapassar a lista de espera, poder ir a um hospital mais confortável, mais bonito e ser atendido eventualmente pelo médico que eu quero, que eu conheço. Não é? E é isso que eu vou querer do meu seguro. Não é? Porque eu sei que se tem alguma coisa grave, todos nós temos na nossa cabeça, mesmo as pessoas que dizem mal do Serviço Nacional de Saúde, todos nós temos na cabeça que se me acontecer alguma coisa grave, eu tenho sempre essa retaguarda que é o Serviço Nacional de Saúde. Se tiver um acidente muito grave, um cancro muito grave, uma doença... Portanto, o que as pessoas compram na realidade é o acesso. Compram o acesso para necessidades mais imediatas, não é? Ultrapassar a lista de espera para poder ir a um especialista. E muitas vezes o que acontece é que a população portuguesa está habituada a saltitar, não é? Ou seja, eu vou vou ver um especialista no setor privado, vou fazer exames no setor privado, mas depois vou com os meus exames ao serviço público quando for necessário. Ou seja, no fundo e isso que torna também o sistema de saúde muito complicado e que está muito fragmentado, que as pessoas saltam de um lado para o outro e depois não há uma continuidade. Médicos, mas isso às vezes com os mesmos médicos, que torna a coisa ainda mais perversa, não é? Sim. A questão é que também, só para dizer mais uma coisa sobre os seguros privados, eu pessoalmente acho que seria interessante os seguros privados, duas soluções, ou os seguros privados se concentrarem realmente naquilo em que o Serviço Nacional de Saúde é frágil. Há cuidados onde realmente o Serviço Nacional de Saúde não oferece uma resposta muito completa, que é o dentista, saúde oral, medicina dentária, fisioterapia. Que curiosamente, se incluídos num seguro, aumenta-te logo o prémio bastante. Exatamente. Portanto, que seja uma verdadeira complementaridade, psicólogo, saúde mental, fisioterapia, nutrição, todos esses cuidados que o Serviço Nacional de Saúde tem muita fragilidade, ou estarem orientados para isso, não é? E que no fundo o Estado promova estes seguros nessas áreas onde há complementaridade, realmente, porque o Serviço Nacional... Ou então os seguros ganharem realmente peso e oferecerem pacotes realmente completos para cuidados e serem obrigados a oferecer cuidados do princípio ao fim. Aí vai ser para classe alta, classe média alta. A não ser que o Estado passe a subsidiar, ou seja, no fundo passarmos de um Serviço Nacional de Saúde a um sistema, como existe noutros países, geridos por seguradoras. O grande interesse aí, e eu não sei se o setor privado, hospitalar, tem grande interesse nisso, porque então a seguradora, por exemplo, as seguradoras na Holanda, são seguradoras sem fins de lucro, é diferente, mas as seguradoras têm um controle muito grande daquilo que acontece nos hospitais depois. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas têm o seguro e as seguradoras estão em concorrência com os prémios, eles têm todo o interesse em que a prática clínica seja mais adequada possível, que não haja sobrefaturação, que não haja excesso de exames, que os percursos sejam o mais eficientes possíveis. Ou seja, no fundo, as seguradoras cumprirem esse papel de monitorização que o Estado faz. É sobre isso que eu te quero perguntar, tem exatamente a ver com o crescimento do privado nas últimas 2 décadas, com investimentos pesados, como nunca tínhamos visto, se colocam em causa a lógica supletiva e obrigam os cuidados de maior regulação do privado e no escrutínio dos cuidados de saúde que são privados. E a minha pergunta são praticados. A minha pergunta é se nós temos esses mecanismos, de regulação, se o Estado tem esses mecanismos de regulação e fiscalização e transparência, e se eles são aplicados, ou seja, se tem os mecanismos e se os usa. Nós temos em Portugal uma coisa que se chama Entidade Reguladora da Saúde, que pouca gente conhece, inclusive dentro do mundo, desse pequeno mundo da saúde, não é? Onde toda a gente sabe o que é o Infarmed, o que é a Direção-Geral da Saúde. A entidade reguladora é pouco conhecida, mesmo quando se pergunta às pessoas do mundo da saúde quem é o atual presidente da entidade reguladora,
muitas vezes não sabem, não é? Ou seja, a entidade... é sinal que funciona pouco, não é? Porque senão as pessoas chavariam, não é? É sinal, em todo caso, que tem um peso político residual, ou que não é uma entidade a quem é dado muita importância. Nós, pela experiência que vimos há pouco tempo dos braços de ferro da ADSE, por exemplo, com os hospitais privados, conseguimos perceber se a ADSE, que tem outro peso, não consegue, imagino, pronto, a entidade reguladora da saúde. Não é? A entidade reguladora da saúde. Pois a questão é que informação é que a entidade reguladora da saúde tem. Eles fizeram, foi há 2 anos, um relatório sobre a concorrência na saúde no setor hospitalar, no setor privado hospitalar. Não é? Portanto, fizeram mapas sobre onde é que se encontram os serviços privados. Mas, no fundo, se nós vamos ler esse relatório, nós percebemos que informação é que a entidade reguladora da saúde tem. Sabem onde é que estão instalados estas unidades privadas, sabem quantos médicos é que têm, não é? E mais nada. Ou seja, no fundo, quando eles vão avaliar a concorrência, o que eles avaliam simplesmente é onde é que eles estão, quem é que está perto de quem e qual é a estrutura de profissionais que eles têm. Não há informação nenhuma sobre consultas, sobre internamentos, sobre cirurgias, sobre qualidade. Ou seja, não aparenta que essa informação está lá. E se nós vamos depois ver o site da entidade reguladora, é isso que nós temos. Sabemos que unidades aqui há, e onde é que elas estão e quantos profissionais é que têm. Onde é que está tudo o resto? Se nós queremos realmente... Nós estamos sempre a falar, enfim, em Portugal fala-se muito e nas eleições é sempre a questão dos impostos, não é? Pagamos muitos impostos, etc. Não é? Se nós queremos realmente que o Estado seja o Estado a pagar os privados para realizar um certo número de serviços, de prestar serviços ao Estado, não é? E que são os contribuintes a pagar, o mínimo é saber a quem é que estamos a comprar serviços. O Estado controla realmente os serviços que compra? Não, é isso que eu digo. Controla muito mal, tem muito pouco conhecimento sobre o que é que acontece no setor privado. Em relação aos preços que praticam, em relação aos custos com os quais se confrontam. E em relação às PPPs, pegando exatamente nesta mesma pergunta que te estava a fazer, se temos mecanismos transparentes de controle dos atos praticados, se o Estado tem mecanismos para saber o que é que está a pagar, porque é que está a pagar. Porque as PPPs foram muito elogiadas, e depois também se quiseres falar dos debates, este longuíssimo debate, se é melhor ou pior ter uma PPP, mas para além disso, a questão da transparência, se o Estado sabe o que é que está a pagar. Quando foram as PPPs, enfim, as antigas PPPs que agora foram extintas, quase todas, realmente aí o Estado fez contratos muito detalhados para avaliar realmente o que estava a acontecer nestas PPPs. Ou seja, foram contratos realmente muito sérios, muito robustos, enfim, muito robustos QB, vou dizer porquê. Mas muito robustos em relação a que as PPPs tinham que cumprir, não é? E, inclusive com penalidades em caso de incumprimento, e houve realmente uma monitorização. Portanto, esse trabalho foi feito. Não é? Agora, estes contratos na saúde de PPP são contratos que são complexos. Porquê? Porque requerem primeiro toda a parte de negociação, não é? E sobretudo depois podemos falar sobre isso, negociação com um setor que é pouco concorrencial, não é? Avaliar a qualidade, monitorizar essa qualidade exige equipas muito robustas que tenham essa capacidade de avaliação e de recolher informação fidedigna. E depois, como eu já disse, o setor da saúde é um setor com enorme incerteza. E, portanto, no fundo, nós podemos contratar um serviço, por exemplo, de oncologia, mas nós sabemos que na oncologia há um desenvolvimento, uma dinâmica de mercado muito grande em termos dos fármacos, dos medicamentos que vão aparecendo. E, portanto, como é que nós fazemos um contrato com uma entidade privada sem saber exatamente o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não é? Portanto, este aqui é o grande risco, é como é que nós conseguimos desenhar estes contratos não para o curto prazo, porque imagino que quando se pensa em PPP não é para 6 meses ou para 1 ano, é para 5 ou 10 anos, sem saber o que é que vai acontecer e evitando, que esse é o maior risco, que todo o risco fica do lado do Estado. Ou seja, nós não queremos, obviamente os privados não vão querer ficar com o risco todo. Imaginemos que um tratamento oncológico aumenta de 10, 20% ao ano, não é? O privado vai querer
que parte desse aumento dos custos seja pago pelo Estado, mas não pode ser tudo. Não é? Portanto, tem que haver, e isso que me preocupa com as PPPs, é que tem que haver mecanismos muito fortes e equipas muito, muito fortes para poder desenhar estes contratos e para poder negociá-los. E já agora desempata aqui neste debate sobre se as PPPs são ou não são a melhor solução. Eu imagino que não vais desempatar. Não vou desempatar. O que eu diria é, em todo caso, que não é uma solução milagrosa, porque tudo vai depender da forma como é feito, não é? E que capacidade... Olhando para as experiências que existiram, são muito diferenciadas? As experiências que existiram, houve estudos a dizer que realmente as PPPs foram mais eficientes do que os hospitais do SNS. Houve um estudo da entidade reguladora que não encontrou grande diferença. Portanto, os estudos não são claros. Nenhum estudo que eu saiba disse que elas foram piores, isso é evidente. Mas... eram circunstâncias diferentes, isso aconteceu foi há 15 anos, não é? Foi há muito tempo. As circunstâncias mudaram. Em dois sentidos, eu diria. Primeiro, depois da Troika, durante a Troika, houve uma consolidação enorme do setor privado. Uma concentração. Concentração enorme em 3 ou 4 grandes grupos, inclusive detidos, alguns deles, por capitais não portugueses. E, portanto, esse setor privado tornou-se mais poderoso porque... E não há um problema nas PPPs se assumimos que o Estado e o privado são, como assumimos, concorrenciais, que entregarmos ao concorrente a gestão e, portanto, toda a informação e até o acesso, como vimos, cada vez que uma PPP fecha, leva uma parte dos médicos, sabe quem são os melhores médicos, ficou a saber tudo sobre aquele hospital, leva tudo o que... Ou seja, desmonta a tenda toda, incluindo a que é do Estado, não é? Não existe esse risco de... Sim, eu vejo muitos riscos, ou seja, vejo o risco dessa concentração do Estado ter muita dificuldade em negociar, porque esse setor tornou-se realmente muito poderoso, muito concentrado. São 3 ou 4 grupos. São não é? 3 ou 4 grupos, sim. Que estão em crescimento também. E, por outro lado, ao mesmo tempo que acontece isso, do lado do Estado, parece que se perdeu também capacidade. E não estou a falar de capacidade médica ou de profissionais de saúde. Estou a falar de capacidade técnica nas entidades que gerem o setor em captar pessoas de nível mais diferenciado. Não é normal, porque se ele vai perdendo peso, perde capacidade de atração. Exatamente. Eu estou mais preocupado, sinceramente, com a perda, com a saída de profissionais e a incapacidade de captar profissionais de alto nível na administração central, na Direção-Geral da Saúde ou na entidade reguladora, do que a saída de médicos do hospital A, B ou C. Ou seja, também é muito preocupante, mas o mais preocupante para mim neste momento é essa perda de capacidade. Ou seja, quem é que vai negociar com estes privados? Quem é que vai monitorizar os privados? Quais vão ser os gabinetes de advogados que vão conseguir responder do lado do Estado aos gabinetes de advogados do setor privado? Portanto, é preocupante. Agora, aquele que tu dizes de depois o setor privado utilizar as PPPs também, ou seja, é algo que lhes vai dar gás para as suas entidades privadas. E sabemos que isso aconteceu. Até na relação das PPPs com os hospitais privados do mesmo grupo, sim, foram criadas sinergias para ajudar exatamente. O próprio Portanto, privado. No fundo são utilizadas também como uma vitrina e como uma maneira de captar profissionais e utentes, mas tudo isso também é algo que pode ser regulado, que pode ser monitorizado e tem que haver regras. Não é? Falemos agora um bocadinho dos médicos. Primeiro vou fazer a pergunta clássica, não é? Que não tem a resposta simples, que é se temos médicos a menos. Não é, ou seja, isso é um tema que deveria ser um tema muito simples de responder, não é? Mas que no fundo não é, porque é verdade que se nós vemos as comparações internacionais, o número de médicos por habitante em Portugal não é baixo, não está de longe nos mais baixos da Europa, portanto, aparentemente não faltam médicos em Portugal. Agora, há duas questões. A primeira questão é onde é que eles estão, não é? Será que eles estão, ou seja... Quando dizes onde, região. Onde
região, mas sobretudo público ou privado. Público ou privado. Ou seja, nós podemos ter muitos médicos em Portugal, mas podemos ter falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Não é? Essa é uma questão. Uma segunda questão é toda a gente, as pessoas que estão por dentro do assunto. Eu não Há uma questão geracional, não é? A questão não, ia falar ainda de outra coisa, que é a qualidade dos dados. Não é? Há quem questione estes dados da ordem dos médicos. Pronto, eu pessoalmente não me posso pronunciar sobre isso, mas muita gente questiona a validade dos dados sobre os médicos, sobre o número de médicos. E depois a questão geracional é evidente. Há um buraco, não é? É um buraco, ou seja, é a geração que hoje devia estar, no fundo, no topo da carreira, as pessoas que ainda têm... É a geração da nossa idade, não é? Exatamente. Pessoas dos 50, que já têm experiência, que ainda não estão cansados, não é? Não estão fartos, e portanto são essas pessoas que deviam estar lá a gerir os serviços e que deviam ser as pessoas mais experientes, e é aí é que temos o buraco geracional. Porque houve um grande estrangulamento nos cursos. Nos anos 90. No tempo de Cavaco Silva. Exatamente, só nos anos 90. Mas não foi só em Portugal. Havia essa ideia de que quando havia demasiados médicos, pois eles todos queriam trabalhar e portanto criavam a sua própria procura. Não é? E que havendo demasiados médicos, ou seja, há duas teorias. Essa é uma teoria. Quando há demasiados médicos, eles criam a sua procura. Vou fazer uma pergunta diferente. A ordem dos médicos teve uma função no estrangulamento da entrada de médicos? Essa é a segunda razão, não é? A primeira razão é aquela que se estuda nos manuais de economia, que é eles criam a sua própria procura e, portanto, vai fazer aumentar a despesa. Quando há demasiados médicos, aumenta a despesa, porque todos querem trabalhar, aumentam os preços, etc. Não é? A segunda teoria é que, obviamente, há uma atitude corporativa, não é? De tentar limitar a concorrência. Não é? Eu costumo contar uma história de que uma vez eu estive numa faculdade de medicina a convite de um professor a dar aulas a alunos de medicina, jovens, não é? E eu defendi que se deveria liberalizar mais o acesso aos estudos de medicina, e que deveria, mas isso já foi há muitos anos. Entretanto, realmente abriram muitas mais vagas. Mas nessa altura, portanto, eu defendi isso, que podiam abrir mais vagas nas faculdades de medicina, inclusive abrir mais cursos de medicina em Portugal. E o professor virou-se para mim e diz: mas isso é uma vergonha o que está a dizer. Qualquer dia temos médicos desempregados, não é? Então, mas podemos ter economistas desempregados, psicólogos desempregados, toda a gente pode ser desempregada, mas não é desempregado, a ideia... Pode até ir fazer outra coisa, né? Ou pode ir fazer... Mas a ideia de um médico desempregado parece que é insuportável, não é? Eu não estou a dizer que os médicos têm que ser desempregados, mas é realmente... Há um lado que se compreende, porque o investimento necessário, quer em dinheiro, quer em dinheiro do Estado, quer em formação do próprio, torna insuportável a ideia daquilo poder ser desperdiçado, não é? Do ponto de vista sim, mas estamos bem longe disso. Mas o Estado, ou seja, as propinas que os alunos, nas licenciaturas, em todo caso, aquele que o Estado paga para qualquer tipo enfim, para a maior parte das carreiras também é muito inferior, também para os engenheiros e para não é? Agora, obviamente, houve nesses anos 90 um pensamento económico de que deveria limitar o número de médicos, e não foi só em Portugal, era um pensamento que estava muito presente em todo lado. Que permite manter os salários mais altos. Mas também era uma atitude anticoncorrencial, de uma certa maneira, não é? O recurso às prestações de serviço, eu devo dizer que eu tenho descoberto este mundo extraordinário com médicos, não é? Aumentou 12% só no ano passado. Com o SNS a pagar mais de 230 milhões de euros a médicos contratados à hora ou à peça. Até no privado são prestadores, o que leva outro debate. Como é que se consegue organizar um sistema que está aberto 365 dias por ano, 24 horas por dia, com um número crescente de profissionais, sem qualquer obrigação e vinculação ao sistema? Como é que isto é possível? No fundo, temos aqui um problema realmente de organização e E não é só do Estado, porque os privados fazem exatamente o mesmo. Os privados vão fazer por razões... Eu penso que há uma questão geracional que se fala muito, que gerações mais jovens não gostam de estar presas a um hospital, como podem não gostar de estar presos a uma empresa e pensar que vão fazer toda a carreira no mesmo sítio e preferem esta liberdade, não é? Mas isso é possível só porque o pagamento dos tarefeiros é muito vantajoso, não é?
É muito vantajoso em relação a ter o seu salário fixo no hospital. É isso que eu tenho descoberto. Pessoas que saem do Serviço Nacional de Saúde para voltar para voltar a trabalhar metade do que trabalhavam e a ganhar bem mais do que ganham. Porque este sistema não pode estar certo, não é? Sim. Há alguma coisa aqui que está errada, não é? Sim, mas a questão é como é que podemos tornar não só a questão salarial, mas as condições de trabalho atrativas para as pessoas quererem ficar lá e trabalhar lá full time. Não é? As condições de trabalho são mesmo muito penosas, não é só uma questão de eu vou ganhar mais como tarefeiro. É tudo aquilo que não vou ter que fazer, que é muito desgastante e no qual o reconhecimento muitas vezes é fraco. Ou seja, a questão de fazer muitas horas de urgência, a questão de, dentro da minha especialidade, não poder fazer aquelas coisas que eu gosto de fazer, ou que me interessam, a questão de não me sentir reconhecido, a questão das pessoas serem promovidas em função dos anos que estão lá e não em função do trabalho que fazem e da qualidade do trabalho que prestam, e portanto tudo isso é um conjunto de coisas. Eu tenho às vezes a sensação de falar com alguns médicos, sobretudo com os mais novos, não estou a falar a situação é muito diferente de idades diferentes, não é? Que o SNS quase os expulsa. Sim, é isso. Ou seja, isso não fala-se muito da questão salarial, mas eu penso que a questão salarial do lado do Serviço Nacional de Saúde é um beco sem saída. Ou seja, o SNS vai sempre estar a correr atrás do prejuízo. O privado, com a rentabilidade que tem, sempre vai conseguir oferecer melhores salários, não é por aí mesmo agora. Pronto, esta questão que foi falada do médico que ganhou 50 mil euros, sei lá o quê, não é? Isso também são também sempre tentativas, fazem parte das tentativas do Serviço Nacional de Saúde de alinhar-se com o privado e pagar muito bem a peça para o médico não sair e fazer o mesmo no privado, não é? Mas depois o SNS nunca consegue ganhar essa luta. Portanto, tem que compensar de outra forma. Tem que compensar de outra forma, e aquilo que o privado tem feito bem, e isso são questões de gestão, é saber quem são esses médicos que trabalham, em que eles são realmente bons e dar-lhes a possibilidade de se especializar naquilo que são bons e oferecer-lhes essas condições de trabalho. O que tem de mau é como não tem grande parte das coisas mais pesadas e hiper especializadas. Exatamente. Isso é o que o SNS tem para oferecer a alguns médicos, portanto, não é? A partida... só aqui é que fazemos um determinado tipo de operações. Exatamente. Portanto, o SNS teria, a partir das condições, para reter muito mais gente do que retém. Porque há muita gente, aliás, que diz isso, não é? Eu saio do Serviço Nacional de Saúde, eu gostaria de continuar no Serviço Nacional de Saúde, mas eu tenho uma família, e ter uma família significa que eu tenho que ganhar melhor, mas sobretudo que eu quero ter tempo para tomar conta dos meus filhos e ser bem tratado. Não é? Este sistema dos prestadores não sai mais caro ao Estado? Acaba por ser mais caro ao Estado. Mas isto vem também, ou seja, há também outra coisa aqui por trás disto tudo, não é? Que é a questão de... portanto, a pagar mais a quem tem menos deveres, Sim, que é isso que é um pouco... mas isto é... eu tive a possibilidade há alguns anos de trabalhar entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde. E há uma questão que é muito clara no Ministério das Finanças, que era na altura, 2018 ou 2019, que é a questão dos funcionários públicos, que é contratar pessoas, não é? Nomeá-las, fazê-las entrar na carreira, significa um investimento a longo prazo, um compromisso do Estado a longo prazo com uma série de pessoas, não é? E há uma pressão enorme para isso não acontecer, para limitar o número de funcionários públicos. E, portanto, o Estado tem muita facilidade. E quando se fala como é que se chama? Da falta de autonomia dos hospitais públicos, é verdade que eles têm muita falta de autonomia para substituir pessoas e para abrir concursos para contratar pessoas. Agora, para comprar medicamentos, para comprar dispositivos, para tudo para não é contratar... despesa fixa, tudo o que é despesa variável é muito mais fácil. É muito mais fácil. Isso é perverso, porque na realidade acaba por se gastar mais dinheiro. Acaba por se gastar mais, mas no fundo não aparece nas contas como os custos fixos que o Estado tem que suportar todos os anos, mal ou bem. Não é? E quando eu estava no Ministério das Finanças, tínhamos reuniões com a Comissão Europeia e eles batiam sempre nesta questão do aumento do número de profissionais. É sempre a grande questão. A dedicação exclusiva podia ajudar ou não a...
a resolver. Houve outra coisa que foi criada que se chama dedicação plena. Dedicação plena, não é? Sim. Ou seja, a dedicação exclusiva tenho muitas dúvidas que funciona, não é? Ou seja, há um efeito em que dedicação exclusiva provavelmente vai ser escolhida por pessoas que não têm tanta saída no privado, que já estão em fim de carreira. A ideia da dedicação plena é uma ideia interessante no sentido de vamos pagar melhor as pessoas desde que elas se comprometam a realizar um certo tipo de atividades. Só que essa dedicação plena, e isso é que tem sido problemático, no meu entender, é que essa dedicação plena está muito focada em fazer mais horas. E sobretudo mais horas depois de urgência, não é? Nós já vamos falar das urgências. Sim, portanto, no fundo, as urgências são obviamente um problema gigantesco, não é? Mas o que é preciso resolver não é a urgência. O que é preciso que os médicos especialistas façam é cirurgias, consultas, seguimento dos doentes. Portanto, essas é que são as coisas realmente importantes. Portanto, o problema é que a dedicação plena foi feita num momento em que realmente o grande drama, o grande desafio são as urgências, mas no fundo não é isso o ideal. Deixa-me falar só um bocadinho agora da questão da produtividade do SNS. Rory Stewart, que fez parte de um dos últimos governos conservadores do Reino Unido, publicou, penso que esta semana, um gráfico mostrando como o aumento do número de médicos e enfermeiros no NHS não foi acompanhado por idêntico aumento da produção de cuidados de saúde. Acontece o mesmo em Portugal, apesar da produção nunca ter sido tão alta. Isso, aliás, é usado sempre em campanha. Cada governo diz, nunca fizemos tantas cirurgias. Como, portanto, tem mais consultas, mais cirurgias. Ela não acompanhou em proporção o aumento do número de profissionais e o aumento muito grande da procura, conduzindo a uma percepção pública de degradação do serviço. Porquê é que isto acontece? Eu penso que aconteceram, ou seja, ao longo dos últimos anos, há questões que me parecem importantes para interpretar esse facto. A questão do buraco geracional é importante, ou seja, sai um médico experiente e é substituído por uma pessoa nova, não podemos esperar que as equipas fiquem a funcionar exatamente da mesma forma, não é? Ou seja, no fundo estamos a contratar e efetivamente o número de profissionais tem aumentado, mas quem são esses profissionais? Provavelmente pessoas mais jovens, menos experientes e, portanto, é a perturbação que isso cria nas equipas. Inclusive, há equipas inteiras que saíram para o privado e que tiveram que ser substituídas por pessoas mais jovens e menos experientes. Portanto, estamos a trabalhar num sistema que está em situação de turnover grande e isso penso que não ajuda a resolver esta situação. Depois, o que acontece também é o desgaste destas equipas, não é? Questão que vivem numa pressão constante e, portanto, temos taxas muito elevadas de absentismo. Não é? Estamos à volta dos 10, 12% de absentismo. Imagina, o Santa Maria são 6.000 profissionais, significa que há 600 pessoas que faltam todos os dias. E isso é por esgotamento? E isso é... Ou descontrole do sistema? Não. Eu não diria que é descontrole do sistema. Não, eu penso que as pessoas estão sinceramente, francamente, esgotadas e cansadas e no fundo sem grande... E desmotivadas. Sim, desmotivadas, sem grande perspectiva em relação ao futuro. E é por isso quando se fala que é tão fácil dizer... Eu conheço muitas pessoas que têm muitos receios em relação ao privado, em relação ao modelo PPP, ou enfim, de desconcentração de delegação para os privados, que têm realmente receio e que compreendem os riscos que se têm. Mas o que me dizem muitas vezes é preciso tentar outra coisa. É preciso tentar outra coisa, seja o que for. Não é? Porque há uma descrença muito grande e isso também leva a estas situações. A despesa do SNS, eu disse isto na introdução, aumentou 60% nos últimos 15 anos, portanto que corresponde a 12%, a 12,5%, representa hoje 12,5% do total da despesa pública, 6%
do PIB. E ainda estamos abaixo da média da OCDE, com a maioria dos países industrializados a debater-se com um mesmíssimo problema. Não é uma questão portuguesa. Este crescimento de despesas em saúde é sustentável? Isso depende de quanto dinheiro que nós queremos pôr na saúde e quanto dinheiro queremos pôr no resto. Ou seja, se nós queremos continuar a aumentar as despesas em saúde, temos que ir buscar mais impostos ou cortar noutros setores. Eu penso que, sobretudo, não é o que acontece, sobretudo, é que esses aumentos da despesa não se traduziram em grandes ganhos em saúde, nem em grandes ganhos na qualidade de vida, nem em grandes ganhos na satisfação dos utentes e dos profissionais. Portanto, essa é que é a grande questão. Eu não me importo, parece-me muito bem que se gaste mais e ainda bem que gastamos muito mais. Quando se pensa que se gasta 6% da riqueza no bem mais precioso, que é a saúde, gasta-se muito mais. Gasta-se 10%. 10% se contamos os privados. Se contarmos os privados, Sim. 6% é o pouco. Gastamos muito. E nós somos os países da Europa onde as famílias mais contribuem para esses gastos. Exatamente. Do seu bolso mesmo. Agora, eu não me importo que se gaste mais se realmente, e aliás, foi o que aconteceu nos últimos 40 anos, gastou-se muito mais e isso se traduziu, de facto, sobretudo nos anos 80, 90, em grandes ganhos para a população, em termos de qualidade de vida, esperança de vida. Não se compara hoje com o que acontecia em Portugal há 40 anos. A questão é como é que estamos a gastar este dinheiro, o que é que estamos a gastar. E o que se observa é que realmente estamos a gastar cada vez mais, mas aquilo não se traduz em grandes ganhos. Nós lá mais para o fim falaremos de uma das razões dessa despesa, que é o medicamento, mas mais lá para o fim ainda queria continuar aqui a falar um bocadinho da organização do SNS. A Ministra da Saúde é muito crítica do papel da direção executiva do SNS, dizendo que há uma sobreposição de funções. Tem razão ou, pelo contrário, esta reorganização do sistema devia ser ainda mais aprofundada? Quando foi, digamos, pensada esta ideia da direção executiva, eu fui bastante favorável. Eu gosto da ideia de uma direção executiva porque estamos a falar de um serviço, não é? É um serviço público e esse serviço público tem que ser gerido. Não é? Tem que haver gestão. Não é? É tão simples como isso. E gestão, sobretudo gestão no sentido de coordenação. Não pode ser cada unidade local ou cada hospital, digamos, a fazer as coisas. Um paralelo, não é o Ministro das Finanças que dirige a autoridade tributária. Pronto, exatamente. Ou seja, tem que haver alguém que conheça muito bem a realidade de terreno dos diferentes hospitais, centros de saúde, que coordene as ações, coordene no sentido de haver colaboração entre as entidades, que veja o que é que está a funcionar melhor aqui e ali, que partilhe experiências. Portanto, eu vi esta direção executiva como realmente um instrumento de acompanhamento, de gestão, também de monitorização, se for necessário, daquilo que acontece no terreno, que um ministro não consegue fazer, não é? Portanto, eu vejo isso com bons olhos. A questão é que depois essa direção executiva começou a ganhar proporções, parece-me um pouco desmedida, entrando noutras áreas que não era suposto, porque havia entidades para isso, não é? Como, por exemplo, a discussão dos contratos com os hospitais, os contratos de financiamento, com questões ligadas, por exemplo, à competência, que isso é uma competência da Administração Central, a ganhar competências também na prevenção, que são competências, e nas normas clínicas, que são competências da Direção-Geral da Saúde, e portanto eu penso que está na altura aqui de clarificar qual é o papel de cada um. Aliás, eu também penso que a direção executiva poderia ter também um papel de as entidades gestoras falarem umas com as outras, a Administração Central, Infarmed, Direção-Geral da Saúde, entidade reguladora. Agora, mas a questão é que isso não foi claro desde o início e que ficou muito dependente das pessoas. Ou seja, nós tivemos um primeiro diretor executivo, que era Fernando Araújo, que tinha muitas ideias sobre como é que o Serviço Nacional de Saúde deveria ser organizado, ideias interessantes, etc. Portanto, eu não vou julgar isso, mas que depois ficou com uma série de responsabilidades e de competências que não parece ser um modelo de governação para o futuro.
Não é? Portanto, agora tem que haver uma clarificação. Portanto, O problema central, já falaste aliás várias vezes das urgências, parece ser o problema central do nosso sistema, não é? Onde tudo, para já é onde a atenção mediática mais se concentra, mas não só isso, não é? No privado e na prestação de serviços não é preciso fazer urgências, ao contrário das carreiras do SNS. É o trabalho mais desgastante, levando aliás à insatisfação dos profissionais, que tu falaste aqui, e dificuldades de contratação. É sustentável para o SNS o sistema de urgências que hoje temos? não, tem sido mesmo, mas têm sido feitos esforços para reduzir este peso das urgências e, sobretudo, aquele que se chama as urgências desnecessárias, não é? Então, era a minha pergunta seguinte, era exatamente, tinha a ver com as urgências noturnas, que têm exigências que parecem ser, assim, à primeira vista, desproporcionadas do ponto de vista do que se tem que fazer, e até a ordem dos médicos, que sempre foi muito defensora já põe a possibilidade de se mudarem as regras das urgências noturnas. Sim, mas eu penso que isso... explicar às pessoas o que é que isso quer dizer. Esse é do lado da oferta, Sim. mas eu falaria sobretudo do lado da procura. Ou seja, no fundo, as urgências têm um peso muito grande no hospital, porque têm um lado imprevisível, e como é imprevisível, tem que haver equipas que estejam preparadas para poder gerir estas urgências, e durante essas horas que eles estão a fazer urgências, não estão a fazer as consultas, não estão a fazer as cirurgias. Depois há uma coisa que é muito boa, mas enfim, que também é disruptiva, que é a questão do descanso compensatório, que é uma pessoa que faz 24 horas de urgência, depois tem um tempo que está incluído no seu horário, tem para descansar, o que parece justo, mas esse tempo também é retirado das consultas. É justo, até porque senão... É justo porque senão a pessoa cai, não é? Cai para o lado, não é? Portanto, cai para o lado. Portanto, é perfeitamente justificado, mas isso significa que essa pessoa não está durante essas horas a fazer consultas, o que realmente é necessário. E depois nós temos muitas urgências que poderiam ser evitadas, e essa é que é a grande questão, não é? Como é que isso se resolve? E como é que se resolve? O Pizarro uma vez teve a má ideia de dizer isso e caiu-lhe toda a gente em cima, dizendo, então, mas a culpa é das pessoas. Não é bem a culpa é das pessoas, não é isso? A culpa não é das pessoas, isso é evidente. As pessoas usam as urgências para ter acesso ao SNS. É evidente, as pessoas vão porque realmente acham que precisam. Portanto, não é essa a questão, tem sido feito um esforço muito grande com esta questão da linha SNS 24. Portanto, eu acho que isso faz um balanço positivo? Eu faço um balanço positivo da ideia, não é? Eu acho que é uma boa forma de proceder, haver uma triagem por telefone e as pessoas serem obrigadas a telefonar antes de poder ir ao hospital. Parece-me uma ideia, obviamente, talvez a inteligente. Não faça muito sentido. A questão é, mas isso é uma questão técnica que eu não sei responder, é até que ponto o algoritmo de resposta que os enfermeiros têm quando respondem é adequado e permite fazer uma boa triagem, ou seja, enviar realmente quem precisa e não enviar a pessoa que não precisa. Uma coisa, por exemplo, que não funciona bem, não é há pessoas que são enviadas para o hospital porque detecta-se que pode ser uma situação grave. Depois há pessoas a quem se diz não tem nada, fica em casa. E depois há muita gente a quem se diz deve dirigir-se ao centro de saúde amanhã ou passado amanhã. Portanto, e aí funciona mal, porque o que devia acontecer, mas depois não acontece na prática, é que se diz à pessoa, ok, vá amanhã ao centro de saúde e vou já lhe marcar essa consulta com o seu médico de família ou com quem estiver na unidade, no centro de saúde. E isso é que não funciona bem. E as pessoas... É uma das nossas falhas, são os centros de saúde. Essa é a falha, ou seja, eu tenho um problema de saúde, dizem-me, ok, o que tem não é grave, não se justifica as urgências. Pronto, mas eu vou dar um exemplo. Mas eu estou doente, não é? Recentemente foram fazer pontos. Sim. Pontos. Simples. Uma coisa relativamente simples. E tive que ir às urgências. O centro de saúde, uma coisa tão simples como fazer pontos, que em princípio qualquer médico consegue fazer, fui para um serviço de urgências. Sim, mas isso porque não era mas isso possível. É ainda outra questão, não é? É ainda outra questão. Pensei que era a mesma. Não, mas está ligado. Ou seja, a questão é, dizem-me, não vá às urgências, o que tem não se justifica. Mas é bom que veja um médico de família. Não é? Pronto, então aí, ok, mas se eu no dia seguinte não tenho marcação, ou daqui a 2 dias não tenho marcação, ou daqui a 3 dias não tenho marcação no médico de família, vou ir às urgências na mesma, não é? Portanto, tem que haver aqui uma capacidade de resolução
de um problema que não justifica a urgência, mas uma capacidade de resolução noutro sítio, que pode ser um médico de família. Depois há outra questão, que é a questão dos médicos de família. A minha próxima pergunta é sobre os médicos de família. Ok. Deixa-me fazê-la primeiro. Temos um SNS a 2 velocidades. Sim, Pelo menos a 2. Deixa-me só Sim. fazer esta pergunta, porque é exatamente sobre. Imagino que é sobre aquilo que ias falar. Uma é para quem tem médico de família, não é? E já foi redirecionado para acompanhamento de especialidade, ou seja, que o médico de família é a porta de entrada para o SNS. E não. Depois ainda temos uma primeira divisão, onde por acaso, felizmente, eu estou em Lisboa, que são os USFs, Uhum. são centros de saúde melhores ainda, não é? Que são as pessoas a quem sai a lotaria de quem iria parar uma USF. E depois temos uma quantidade muito grande de pessoas que, por simplesmente, não tem porta, ou seja, como se tivesse um SNS à frente, mas não tem porta para entrar. É aqui que está o busilis, um dos principais nós do SNS neste momento. O facto de haver, portanto, 1,5 milhão de pessoas, os números devem estar por aí, sem médico de família, é um problema. Agora a questão é que soluções é que nós temos para isso, não é? Porque não vão aparecer médicos de família assim tão cedo para entrar nestas unidades, não é? Obviamente é uma questão de voltamos sempre à mesma questão, que é reter os médicos de família que nós temos, tornar estas unidades atrativas para os novos médicos escolherem a medicina geral familiar e quererem ficar no SNS. Portanto, isso é um trabalho que tem que ser feito. Mas eu acho que há outro problema, que é a organização dos cuidados de saúde primários, no sentido em que a tónica foi colocada de maneira muito forte e bem, penso eu, em duas questões: a questão da gestão de doenças crónicas e da prevenção. Ou seja, os médicos de família, as equipas de medicina geral e familiar têm indicadores, e esses indicadores estão muito centrados, estiveram sempre muito centrados, indicadores com prémios financeiros, muito centrados na questão da doença crónica. Hipertensão, diabetes, e depois seguimento das grávidas, saúde materno-infantil, planeamento familiar. Portanto, uma ótica muito virada para a questão da prevenção. E deixamos de lado, parece-me de maneira excessiva, a questão da resolução de pequenos problemas agudos. Da pequena urgência, não é? Da pequena urgência, como estavas a falar, de fazer pontos, tirar coisas nos ouvidos. Sim, a cera dos ouvidos. A cera dos ouvidos. Coisas muito simples que depois os médicos de família não têm material, não têm equipamento para fazer. Que em alguns casos até basta o enfermeiro de família, não é? O médico não é necessário. E essa é outra questão. Que é os OSFs, por exemplo, têm enfermeiros de família. Não sei. Exatamente. Mas e depois há outra questão, essa que é altamente polémica, que é se não há determinadas tarefas que fazem os médicos que podiam fazer outros especialistas. E fala-se muito dos enfermeiros, não é? Fala-se muito dos enfermeiros, mas eu penso que há aqui um problema, e que noutros países estão melhores do que nós, que é outras profissões de saúde que podem resolver uma série de coisas. Estou a falar aqui de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, e portanto cai tudo em cima do médico, inclusive coisas que ele nem sempre tem competências para fazer, não é? E que vai ter tendência para enviar diretamente para o especialista, não é? Por exemplo, as questões de lombalgia, não é? Lombalgia. Vai mandar para a medicina física e reabilitação quando muitos problemas podiam ser resolvidos de forma mais simples com fisioterapia, não é? Ou vai mandar para um psiquiatra quando a presença de um psicólogo conseguia resolver uma série de coisas. Portanto, aqui eu diria que é preciso mais médicos de família, mas eu penso que tem que haver uma reorganização permitindo incluir outro tipo de profissões que nós temos em Portugal, que essas profissões existem, estes profissionais existem em Portugal, para resolver toda uma série de condições que as pessoas têm neste momento. Falando das USFs, quais são as vantagens e riscos que o modelo C tem sobre o modelo B, que oferece prémios de desempenho a médicos e enfermeiros e que vinha sendo a aposta dos últimos governos, e da experiência que eu conheço e que eu conheço de outras pessoas, é muito boa. A experiência dos USFs, eu pelo menos faço da minha experiência pessoal e do que vejo de outras, é bastante boa. Até às vezes uma pessoa fica com a sensação que conhece um SNS diferente das outras pessoas. O modelo C
é uma melhoria do que já existia ou pelo contrário? Só primeiro dizer uma coisa, que as USFB, que existem já há 15 anos, é um modelo que realmente foi bom e tem trazido realmente... É caro, não é? É caro, quer dizer... Quando eu digo é caro, mas se calhar poupa dinheiro para a frente, não é? Sim, ou seja, isto do é caro é uma questão muito relativa, não é? Quando nós vemos os preços que se paga, e vamos falar depois disso se houver tempo, para determinados medicamentos, eu não diria que uma unidade bem organizada, que dá satisfação às pessoas e satisfação aos profissionais, eu não diria que é uma coisa cara. Eu não poria tónica... No meio do que são as despesas de saúde. Exatamente, não vejo que seja por aí. Não é? Portanto, é uma experiência que tem sido bastante interessante. Agora, o modelo precisa... Está realmente a precisar de ser renovado. Ou seja, no fundo, é uma reforma que foi feita em 2008, 2009 e depois, Troika, etc., é um modelo que ficou um pouco parado no tempo, quando no fundo era necessário repensá-lo de maneira permanente, repensar os indicadores, repensar os modelos de pagamento, repensar a organização. É um modelo que devia ser dinâmico e que não tem sido. E neste caso a gestão privada, por exemplo, do USFs não te... Agora, a questão privada é que neste momento é muito difícil perceber, não é? Porque no fundo o modelo USFC no fundo é uma PPP, não é? É uma gestão privada. Na base do SNS, o que torna tudo um bocadinho mais complicado. Agora, eu não sei como é que isto vem bater certo com a questão das unidades locais de saúde, de gestão privada PPP, ou seja, no fundo já é tudo muito difícil de perceber, não é? Porque já agora, mesmo dentro de uma unidade local de saúde, temos o hospital e temos os centros de saúde. Mas depois, os centros de saúde têm um modelo de pagamento diferente da unidade local de saúde, com, no fundo, incentivos diferentes. Está tudo um pouco confuso. E isto ainda vai confundir mais. E isto ainda vai confundir mais porque vamos ter... E tem algum ganho? Tem algum ganho. Porque como a experiência das USFs é boa... A experiência das USFB é boa, mas precisava realmente agora de ser repensada e de ter um novo boost. Não é? Eu penso que realmente era preciso reformar essa reforma e ter um modelo no qual havia uma dinâmica de reforma permanente. Agora, as USFC, o grande problema é, mais uma vez, voltamos sempre ao mesmo problema das PPPs, que é que monitorização, que contratos, que concorrência e, sobretudo, se, no fundo, quando o governo propõe isso, o que eles estão a dizer é que estas USF de tipo C vão poder atrair mais médicos, não é? Para a medicina clínica geral, para a especialidade e também atraí-los para os reter no SNS. O que é que significa? Significa que implicitamente o que estão a dizer é que as USFC vão oferecer melhores condições, salários e condições de trabalho a estes médicos de família. E onde é que eles vão buscar? Sempre o mesmo sítio, não é? Não, aliás, são sempre os mesmos. Médicos de família não há onde ir buscar mais a não ser o SNS. Portanto, ou seja, não vão atrair médicos novos para ir, não é? A não ser que, e aí, pronto, há duas maneiras de ir buscar médicos de família. Ir buscá-los às outras unidades que não passam para C, ou então... E, portanto, piorar o que é público. Piorar o que é público, ou então, e isso seria a boa aposta, seria vamos recuperá-los do privado. Mas para recuperá-los do privado é preciso então pagar muito, muito bem. E aí é improvável, porque quem vai concorrer aos USFC são evidentemente os mesmos grupos que já têm o privado, privados. Então não vão buscar a si próprios. Portanto, eu tenho muitas dúvidas e neste momento estamos numa grande, eu acho que uma grande falta de clareza em relação a isto tudo. E é, segundo o Expresso, o regulamento prevê que seleção de inscritos mediante requerimento fundamentado, ou seja, se abrir esta porta então das USFCs poderem dizer nós não queremos aquela... A seleção de doentes. Aí estamos a entrar, é uma perversão absoluta do que é suposto ser o SNS, não é? Sim, mas eu espero que isto venha, que estas questões venham a ser clarificadas. Falamos dos medicamentos, e é por aí que vamos terminar. O aumento dos preços dos medicamentos, principalmente de nova geração, tem sido exponencial. Até que ponto medicamentos que custam vários milhões de euros refletem de facto, têm refletido, não é? Cada medicamento, em geral, os aumentos que temos visto, preços que nós quando descobrimos ficamos completamente atónitos, não é? Como é que um doente
pode custar aquele dinheiro. Aliás, tivemos o caso das gêmeas, que tornou isso evidente para quem não acompanha, não é? Têm correspondido a este aumento exponencial dos preços, tem correspondido a avanços clínicos e de igual dimensão? Não. Este aumento de preços tem a ver com, no fundo, mais dinâmica do mercado do que realmente ganhos em saúde substanciais. Ou seja, verdadeiros ganhos em medicamentos que trazem verdadeiros ganhos, ou seja, que permitem realmente aumentar substancialmente a esperança de vida das pessoas ou curar as pessoas, são coisas que acontecem e têm acontecido nos últimos 20, 25 anos, mas é muito raro. Ou seja, a maior parte dos medicamentos trazem ganhos pequenos, marginais, não é? A questão é que... E o Estado sabe negociar? O Estado português vai ter sempre enormes dificuldades em negociar. Ou seja, este aumento de preço é uma situação muito complicada, porque o medicamento que surge no mercado... Quanto é que os medicamentos pesam? Eu estou a fazer uma pergunta de algibeira, se não tiveres o número, quanto é que os medicamentos pesam no conjunto da despesa? O total dos medicamentos no SNS em 2024, estamos a falar de 4 mil milhões de euros, num total de 16 mil, portanto estamos a falar de 25%. É muito. Assim. É muito, e sobretudo os medicamentos têm tido um peso muito importante no aumento da despesa. É uma explicação muito relevante do aumento da despesa do SNS. Em particular, estamos a falar os medicamentos hospitalares têm aumentado de forma mais de 10% ao ano. Quando se diz os hospitalares, não é aqueles que a gente não compra na farmácia, não é? São aqueles que a pessoa não compra na farmácia para as doenças mais graves e que os medicamentos apenas são fornecidos ou quando a pessoa está internada ou que tem que vir ao hospital levantar os seus medicamentos. Portanto, disseste que tem um aumento de 10% ao ano. Mais do que 10%, ao ano. Ao Sim, é uma brutalidade. Medicamentos hospitalares, estamos a falar de 15% de aumento no ano 2024, mais do que isso. Portanto, é um aumento brutal. Hoje em dia os medicamentos nos hospitais gasta-se mais do que nos medicamentos nas farmácias, não é? E é uma área... Nós já vimos o Parlamento aprovar moções de recomendação do Governo para comprar determinados medicamentos e uma vacina que foi incorporada no Orçamento de Estado, ultrapassando o Infarmed, e vemos muitas vezes reportagens, eu fico sempre de pé atrás. Reportagens que são evidentemente emocionais e compreensivamente sobre medicamentos, que se transformam na realidade numa enorme pressão política sobre o sistema, dando um grande poder negocial às empresas. Como é que se protege o sistema e o dinheiro dos contribuintes destas pressões externas que existem seguramente para que o Estado adquira ou continue a adquirir a preços proibitivos um determinado medicamento? Ou seja, estes medicamentos, a questão é que... Já não permitir que o poder político se substitua às avaliações técnicas, imagino. Sim, ou seja, o que faz estas reportagens, esta pressão mediática, no fundo, é sempre reduzir o poder negocial de quem negocia os medicamentos, ou seja, o Infarmed e o Ministério da Saúde, não é? Porque... e é verdade, pronto, não estamos a falar em geral, portanto, são medicamentos que têm patente, portanto, não pode haver concorrência, não é? E em geral, o que temos muitas vezes é que são medicamentos para doenças onde não há alternativas. Não é? E, portanto, é uma situação de monopólio, por um lado, e uma situação de grande necessidade. Mesmo que o medicamento não faça grande coisa, os médicos dizem, bom, pelo menos agora tenho uma alternativa a oferecer os doentes. Não é? Agora, o que faz essa pressão mediática é simplesmente reduzir o poder negocial do Infarmed, porque está pressionado a resolver a questão mais rapidamente possível, porque a pressão vem de todos os lados, não é? E, portanto, enfim, a sua capacidade no fundo, de obter um bom preço, um bom contrato, é muito difícil. Agora, isto não se resolve, Portugal sempre vai ser frágil. Não é? Então a minha pergunta é exatamente a seguinte, tem a ver com isso. Na pandemia, a União Europeia juntou-se para ter mais força negocial,
junto das farmacêuticas, com pouca transparência, diga-se, é bom da verdade, mas essa é uma questão até mais política, tudo que devia ser absolutamente transparente, tendo em conta a dimensão das compras, não é? Mas para garantir condições favoráveis de acesso a futuras vacinas de Covid. Não fazia sentido, com as crescentes pressões exatamente ao nível do preço, ter uma política comum para o medicamento, para a aquisição de medicamento europeia, que a União Europeia já, aí sim, tem um peso brutal do ponto de vista negocial. Sem querer transferir mais poderes para a União Europeia, estamos a falar apenas da possibilidade de negociação que faria todo aconteceu com as sentido. vacinas, na verdade. Não é? Faria todo sentido, porque, ou seja, a indústria farmacêutica, aliás, quando se fala com pessoas da indústria farmacêutica e eles, enfim, têm um preço para os seus medicamentos em Portugal, e no fundo o que se percebe muito facilmente é que esse preço é fixado por uma casa-mãe que está na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça, e não é igual em todo lado. E não é igual em todo lado, e que no fundo os responsáveis aqui em Portugal não têm assim grande margem de manobra também, não é? E depois o que fazem as empresas farmacêuticas é que os preços não são transparentes, ou seja, o Infarmed está a negociar o preço de um determinado medicamento. Não sabe quanto é que ele é vendido aos ingleses. Exatamente. Portanto, é muito fácil para a empresa dizer: olhem, vocês são portugueses, nós gostamos muito de vocês e vamos fazer um preço especial. Mas não contem aos alemães. Mas depois vão dizer exatamente a mesma coisa aos alemães. Portanto, nós não fazemos ideia do que é que os outros estão a cobrar, não é? E isso também nos limita. Se eu perceber a dimensão da coisa, o aumento do preço dos medicamentos é um elemento bastante importante na sustentabilidade do SNS. Do nosso sistema de saúde. É evidente. Hoje em dia tem um peso determinante. É evidente. Estamos a falar de medicamentos que custam 10 mil, 15 mil euros por mês, não é? Por doente. Aquele tem um peso gigantesco e tem tido um peso muito grande no aumento da despesa do SNS, e isso é incomportável. E ainda temos outra ameaça. Até porque com o envelhecimento da população, a necessidade de recorrer a medicamentos é maior. E depois, sim, é isso. E depois, no fundo, doenças que são detectadas cada vez mais cedo, não é? E onde a medicação aparece cada vez mais cedo, inclusive antes da pessoa realmente estar completamente doente. Ou seja, no fundo, há uma pressão muito grande para, eu não diria, enfim, há estudos que mostram isso, não é? Que é quase criar a doença, não é? E, portanto, isso cria uma pressão muito grande. E ainda temos outra ameaça que é, no fundo, apesar de nós pagarmos caro, pagamos muito menos do que se paga nos Estados Unidos. E agora o Trump disse: Estados Unidos estão, no fundo, a subsidiar os países europeus para eles pagarem menos. Portanto, ele quer, no fundo, transferir os pagamentos os valores que eles estão a pagar para a Europa. Porque é que eles pagam mais? Se calhar porque tem um sistema, não tem serviços nacionais, um Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, o problema de centralização, não sei, não estou a especular. Sim, mas não, é uma coisa assim ainda mais curiosa, que eles têm um seguro público, que tem dois, tem o Medicare e o Medicaid, para as pessoas idosas e para as pessoas muito pobres. E o Medicare está proibido de negociar preços com a indústria farmacêutica. Ou seja, no fundo, as empresas farmacêuticas cobram o que lhes apetece. O Trump podia dizer é que os americanos estão a subsidiar a indústria farmacêutica, não é a Europa. Isso é o Obama tentou mudar estas regras, e até um certo ponto começa a haver alguns estudos, alguma pressão para haver estudos que mostrem se os medicamentos, se o preço que estamos a pagar vale a pena ou não vale a pena. Mas isso tem sido sempre a posição dos Estados Unidos, que não se negocia preços de medicamentos. Para terminar, que consequências, é uma coisa já completamente à parte, mas que deixei passar aqui na conversa e que teve importância, que consequências é que podemos hoje avaliar, já passou algum tempo, tanto ao nível da prestação de serviços dos utentes, como dos utentes e dos cuidados médicos, que consequências é que teve o Covid? Ou seja, a Covid, como foi dito, foi totalmente disruptiva e foi, digamos, a gota d'água que fez transbordar o copo do SNS.
Eu penso que o SNS já vinha com problemas antes. Sim, é a gota d'água, sim. Não, parece-me óbvio que tem duas consequências, que é o esgotamento dos profissionais ou seja, eles fizeram um esforço tremendo durante esse tempo e não só tiveram que fazer esse esforço tremendo durante esse tempo, como depois da pandemia tiveram que recuperar tudo o que não tinha sido feito em termos dos exames normais e das consultas normais. Mas, sobretudo, o que tem gerado, no meu entender, a pandemia é um sentimento de... que, no fundo, estamos a falar de as consequências sociais da pandemia, não é? Que é, primeiro, uma enorme angústia das pessoas à volta da saúde, não é? Quando se fala de aumento da procura. Sim, ok, envelhecimento, novas tecnologias, uma série de coisas, mas também uma ansiedade muito grande da população em relação à saúde, que passou a ter um peso, parece-me, completamente excessivo no nosso dia-a-dia, a nossa preocupação com a nossa saúde, não é? E depois outras coisas que a pandemia criou, que é pessoas que também ficaram muito fragilizadas socialmente, muitas coisas que foram adiadas, não é? Muitas coisas que, sim, foram adiadas, mas depois o facto de perder rendimento, o facto de viver em piores condições, o facto de ter piores empregos, piores salários, tudo isso é o que realmente interessa quando estamos a falar de saúde. Ou seja, a verdadeira causa da saúde é a pobreza, não é? E, portanto, isso é consequência também, a pandemia gerou esse tipo de situações, além de termos, neste momento, uma epidemia de problemas de saúde mental. E isso foi Covid. Quer dizer, a Covid não foi a Covid, mas... Quando digo epidemia de problemas de saúde mental, nos jovens. Sim. Nos jovens, não é? Essas pessoas que eram adolescentes, 17, 18 anos durante a pandemia... Que foram amputadas de 2 anos da sua adolescência, não é? É dramático, é dramático. E crianças mais jovens também, que estavam a começar a escola... essa dessocialização durante esse ano e meio, 2 anos, tem consequências tremendas. Foi aqui uma guerra neste podcast sobre, aliás, as escolas e o encerramento das escolas. Mas nós podemos falar horas e horas sobre o sistema de saúde e os programas, os profissionais, o SNS, mas a verdadeira causa da saúde é essencialmente social e económica e, portanto, política. É isso que está por trás disto tudo. É uma excelente forma de acabarmos, Juliano. No terão que o Juliano tem um ligeiríssimo sotaque. Tu, se não me engano, és argentino, belga e não sei se português também. As três coisas. As três coisas. Três Portanto, nacionalidades. argentino, belga e português. Obrigado, Juliano, por esta hora de conversa. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.